com o tempo nós vamos aprendendo até a leitura da pessoa que busca, né? Vamos lá. Se uma mulher, ela chega acompanhada, eu sempre falo isso, quando ela chega acompanhada para divorciar, ela não quer divorciar. Ela está extremamente ferida. Olha que legal esse ponto da experiência, né? Olha o aprendizado da experiência. Se ela chegou junto, ela não tá querendo, ela tá querendo desabafar, na verdade. Na né? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Episódio 93. Continuando nos bate-papo com as mulheres, no mês das mulheres. Hoje nós vamos receber uma advogada para bater um papo sobre como é a mulher, a figura da mulher, como doutora, né? Como os advogados gostam de ser chamados. Eu acho isso muito interessante, é um corporativismo muito legal, muito bacana. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, Josimar. Feliz de estar podendo participar com vocês desse especial do mês Dia das Mulheres e ter esse tempo de mesa da gente poder falar, poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. E já te adianto que eu não me importo com esse negócio de doutora, não, tá? Falando em doutora, por que surgiu essa ideia de ter que chamar o advogado de doutor? Eu já ouvi essa história, mas eu não me recordo bem. Na verdade, eu não consigo nem te falar sobre essa história. Eu não lembro. Tipo assim, é um tratado, uma carta. Parece que foi um tratado, é uma algo coisa, do tipo. É uma coisa bem antiga, totalmente assim, fora de uso. E que, se vocês quiserem até cortar isso, tá? Desculpa. Porque, tipo assim, eu não lembro. É um tratado antigo que existia na época, que era dado para advogados e médicos. Mas é uma coisa assim não, tão... Não, mas não precisa cortar não. O bom é isso aqui. Não precisa cortar não. E vai ficar essa parte assim, ó, se você quiser cortar, fica bom. Não vamos cortar não. Então, tudo bem. Mas assim, é tão... Acho pra quem, né? Eu sei que tem muitos colegas que acham extremamente importante, mas eu valorizo o uso para quem de fato estudou para tê-lo. Não que eu não estudei para ser advogada, mas para ser uma doutora, eu reconheço que eu preciso fazer um doutorado, mas eu respeito a quem gosta do título. Merece o título. Não, porque se você for olhar pela justificativa da linha acadêmica, sim. Doutor é só quem faz doutorado, sim, né? Exato. E aí a gente tem dois setores, né? Que é o médico e o advogado, que gosta de ser chamado de doutor, né? O médico também, só que o médico recebeu esse título, a gente até hoje nunca teve questionamento, né? Porque o médico, ele nunca exigiu, me chame de doutor. O advogado teve essas polêmicas porque vários momentos o advogado fica chateado, né? Alguns, quando você não é chamado de doutor. Eu tenho um amigo, e eu brinco com meu irmão também, que é advogado, fala, ó, eu vou ficar te chamando de doutor, não, pode parar com essa história. Não, até... Mas falando em doutora... Eu só fazer um parênteses rapidinho, eu lembrei, um parênteses aqui, de uma amiga. Ela, uma família de 3 irmãos. Um é médico, outro é advogada e ela é professora. A única que fez mestrado e doutorado é ela, mas ela é chamada de professora. Aí o irmão, que é médico, e a irmã que é advogada, são os doutores da família. Então você fica assim, né? A que ponto, né? É aplicado o merecimento. Eu tenho vários amigos que são doutores por título, e que não são chamados em um ambiente de doutores. E não ficam pedindo isso, né? Pra quê? Pra quê, né? Mas, gente, nada contra. Quem por gosta, favor. A gente vai chamar de doutor. Não tem problema nenhum aqui. Eu só fiz uma brincadeira só pra descontrair aqui o começo. Falando em doutora, por que você entrou na área do direito? O que te motivou? Nossa, aí já é uma história bem longa. É engraçado que quando criança, né, na adolescência, na verdade, quando eu falava assim, olha, você podia ser advogada, eu falava assim, olha, qualquer coisa, menos advogado. E a minha vida, ela começou ao contrário, né? Geralmente as pessoas, elas estudam, aí elas casam para ter filhos. O meu foi tudo ao contrário, né? Eu fui ter filhos para depois estudar, filhos para depois casar, para depois estudar. E a época para a escolha da minha faculdade literalmente foi por eliminatória. Até feio falar isso, tá? Na época eu morava em Florianópolis, eu precisava entrar na faculdade, pelos cursos disponíveis que tinha na época, por eliminatória escolhi direito. E assim, eu me apaixonei desde o primeiro momento, assim, a primeira aula eu falei assim, eu não errei.
Era realmente Que assim... bom que a maioria faz isso e Exatamente. depois não se descobre no curso, né? Exatamente. Eu nunca me vi advogada. Eu nunca me vi atuando nessa área. Mas as pessoas que sempre conviveram comigo, elas sempre me viram nesse lugar. E realmente elas estavam certas. Então é bom a gente poder, às vezes, ouvir o outro, né? Porque às vezes a gente não consegue ver o potencial que temos, né? O que podemos ser. E eu não me vejo fazendo Tem uma outra outra pessoa coisa. ali que a experiência foi diferente, né? Que tá ali sentadinha, fez direito e não gostou, né? Tá vendo? Eu sou apaixonada no meu curso, apaixonada na minha profissão e vejo que até a área que eu atuo hoje, né, que eu acabei entrando, nichada para a área que eu estou hoje, tem tudo a ver com tudo que eu vivi e que faz sentido, Eu tinha um né, professor tudo na isso. faculdade que me deu aula de direito, eu fiz administração no curso superior. E ele falava assim, Josimar, todas as pessoas deveriam fazer o curso de direito ao menos para conhecimento, Perfeito. para saber dos seus direitos e deveres. Exato. E na época que ele me ministrou esse módulo, eu fiquei apaixonado em direito. Eu quase terminei meu curso e fui fazer direito. Não porque eu não gosto da minha área, sou apaixonado. Mas eu ainda tenho vontade de fazer direito só para título de conhecimento. É viciante. É muito bom. É uma outra percepção. Você consegue ter uma visão maior. Você consegue ter um senso crítico maior. Você consegue enxergar o lado do outro. Porque muitas vezes a gente... O que nós estávamos conversando um pouco antes de começar, né? Então, muitas vezes, o curso te proporciona enxergar os dois lados, né? E no nosso dia a dia, né, nós fomos criados para quê? Para a gente polarizar, a gente sempre ter um lado. E o direito, ele te ensina a enxergar. É engraçado os você lados. dizer isso, que hoje a galera fala assim, tá muito polarizado. Mas por essa fala sua, me fez lembrar que a gente é polarizado desde quando era criança. Sim. Né? Grupos religiosos, grupos de amigos. Perfeito. Olha, esse aqui é bom, aquele lá não pode. Isso aqui não pode, aquele grupo lá não pertence, aquele grupo lá é isso e aquilo. Sim, Então, sim. na verdade, o que acontece hoje é só um espelho do que foi plantado na nossa mente por muitos anos, né? Essas divisões de grupos e tribos. Mas uma área um ponto que eu acho apaixonante no direito é a questão de que quando você um cliente te contrata, ele coloca na sua mesa a decisão da vida dele. Isso. Em qualquer esfera, né? A esfera civil, criminal, qualquer esfera que fez, ele coloca na mesa a vida dele. Ele conta a história e você tem a responsabilidade de decidir o rumo da vida daquela pessoa a partir daquele momento. Olha que apaixonante, isso. Ao mesmo tempo que é apaixonante, é uma responsabilidade tanto. Eu falo isso muito pro meu irmão, que está começando a advogar agora. Falou, cara, olha bem a pessoa, o cliente que você vai fechar o contrato com ele, que é uma responsabilidade muito grande que você tem com ele. É porque, na verdade, o trabalho, né, do advogado é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. Sabemos que o cliente, a pessoa que busca o profissional, ele quer o resultado positivo, claro, né? Mas é um trabalho seguinte, atividade meio, porque quem vai decidir, quem decide não é o advogado. Né? Por isso, a grande responsabilidade do profissional poder trazer a maior clareza possível para o cliente. Né? Não é bacana, não é legal, mas sabemos, né, que há colegas sim que chega a garantir causas ganhas para o cliente, e isso é muito grave. Não, eu sou apaixonado, porque eu amo comunicação, persuasão, estratégia. Toda série nova que tem da área do direito, Suits, então, eu já assisti Suits 2 vezes. São boas. Eu acho bacana demais aquela. É um caso que está praticamente quase impossível. O cara consegue montar ali uma defesa, ele consegue convencer o júri, prepara ali uma defesa muito bem elaborada, você constrói argumentos bem fundamentados, assim, é apaixonante. Mas é olhar no outro. Isso. Porque se você fica muito aqui, como a gente estava conversando, se você só olhar aqui esse lado, você não conseguir ter uma percepção
do outro lado, qual vai ser a outra defesa, qual vai ser os argumentos, quais são as provas Perfil que poderão... do advogado, do juiz, do júri. Tudo. Você tem que analisar tudo, exatamente. Você tem que analisar até o cliente, muitas vezes, é importante também, o cliente, ele tem que ter o match com o advogado, tem que estar, porque se não der, não vai dar certo, porque se isso não acontecer, em determinado momento, ou o cliente vai demitir o advogado, ou o advogado vai demitir o cliente. Porque também tem a questão dos perfis, né? Tem a questão dos perfis. A gente tem cliente que gosta de causar, tem aquela parte que quer... Minha área é de família, né? Então, imagina, né? Os casos de família, né? As pessoas falam assim, você está nessa área porque você gosta de barraco. Não, eu estou nessa área porque eu gosto de apaziguar. Mas eu sei que tem colegas que gostam de causar, que gostam, sabe, de provocar. E a minha linha de trabalho é totalmente diferente a essa. Então, o cliente que fica comigo, ele sabe que a minha linha é essa. Para poder protegê-lo, para proteger as crianças, para proteger a relação quando aquilo tudo acabar. Muitas vezes, poxa, ainda mais quando tem filhos, as relações elas têm que fluírem, certo? Então, para quê, né? Fazer toda uma guerra fria, em juízo, e depois, como é que fica? Não, e é muito importante também ter esse match ali com o cliente. E você, hoje, com a experiência que você tem, a maioria, quando a gente começa, eu falo por mim, quando eu comecei a atuar na consultoria, eu queria pegar todo cliente. Hoje em dia, não. Não é todo cliente. Tem cliente que eu vejo que eu não consigo salvar ele. Perfeito. Sim. Porque o meu cliente é um empresário, às vezes não consigo salvar a empresa dele, o negócio dele. Do mesmo jeito, eu imagino que hoje, com a experiência que você tem, tem cliente que você fala assim, essa causa aqui eu não consigo ganhar. Nossa, exatamente. Não dá. Não adianta eu entrar, eu tenho um nome em jogo, eu tenho um nome a zelar. Entendeu? Quando a gente começa qualquer profissão, a gente comete esses erros. Eu já cometi isso. Josimar, quando eu comecei... Porque, assim, eu comecei a advogar depois que eu divorciei do meu primeiro casamento. Até então, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Tudo bem, tive o prazer de estar com os meus filhos, né? Tive o grande prazer de poder estar na fase da infância com eles. Só que, quando eu entrei mesmo ali no mercado... O que eu fiz na época? Eu fiz um site, literalmente. Meu site ficou bonito, ficou lindo. Na época, Google Ads era muito barato, era AdWords falava. E era tudo em dólar. Eu pagava o quê? Na época, o dólar real era a mesma coisa. Ali era $10,40. Era muito barato. Eu recebia todos os cliques do mês por $10,40 por mês. E ali, minhas palavras-chave... Né? Eu precisava comer, Josimar. Precisava, né? Tinha uns pequenos lá para eu cuidar. Eu lembro que colegas viravam para mim e falavam assim, Renata, tá até engraçado esse Google aqui. Eles colocavam lá assim, especialista direito agrário. Meu nome era o primeiro. Nada a ver, não sabia fazer nada dessa área. Penal, criminal, parecia. Civil, direito consumidor, tudo. Por quê? Eu estava aprendendo, como todo profissional no início. Lógico que eu ia entregar o melhor para o cliente, eu não ia entregar nada que eu não soubesse. Mas ali no início eu estava disposta ao seguinte, eu estudo, aprendo e entrego. Né? Eu nunca tive a irresponsabilidade de não entregar, eu nunca tive nenhum problema ético, nada contra mim. Mas na época era tudo, igual você falou, eu pegava tudo. O valor do meu trabalho era baixo. Eu tinha vergonha de cobrar. Quando a gente começa, né? A gente fica com dó. Vergonha. Às vezes você falava assim, medo do cliente não fechar e não vai fechar. Exato. Olha que besteira. Mas querendo ou não, a gente vai ganhando uma prática nisso tudo. E, nossa, foi muito engraçado. Na época, no início, assim, eu cobrava uns valores, assim, eu achava que eu estava cobrando bem. Não, esse eu cobro bem. Quando eu via, eu tinha vendido a alma para a pessoa, porque a pessoa achava que podia me ligar de segunda a segunda, sem horário, sem nada, porque ela achava que estava me pagando muito bem. E no final aquilo era muito barato em cima de tudo que foi prestado. Hoje em dia não, eu tenho, né? Até porque eu tenho uma ideia maior, né? A gente tem experiência agora, a gente consegue montar processos, consegue ter uma ideia, uma percepção do grau de complexidade que vai ser aquele caso, justamente nem para você levar uma vantagem sobre o cliente, nem o contrário. Tem que ter equilíbrio na relação,
né? Até para você não perder a motivação ao longo do trabalho. Porque senão você olha e fala assim, nossa, precifiquei mal, agora isso aqui não compensa. Sim, exatamente. Então, e é uma forma até para eu conseguir manter o cliente até o final, né? Porque chega um momento assim que eu vejo que acontece também, os colegas acabam, não, eu vou desistir da causa, tal, porque já estou pagando para trabalhar. E querendo ou não, também é uma irresponsabilidade com o cliente, porque ele pagou o que você cobrou, né? Então, hoje eu não tenho esse problema, graças a Deus, hoje eu sei cobrar. Nossa, tá tão bom que eu tava esquecendo de falar dos patrocinadores. Deixa eu falar aqui, senão depois dá briga, tem que faturar, né? Sua casa merece ser única. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que une estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e Planejados e realize seu projeto. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos competição. QR Code disponível na tela. Se tem algo que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. Na Pitangui Tintas você encontra qualidade, cores vivas, durabilidade e o acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Vai reformar ou renovar seu espaço? Pitangui Tintas. Cor e qualidade que transformam o seu mundo. Gente, hoje eu estava esquecendo dos apoiadores. Ô, Matheusinho, você nem me lembrou que eu estava esquecendo dos apoiadores? Mas você falou algo muito interessante. Mas ficou uma curiosidade aqui. Você colocou ali um site e o que aparecia você estudava e fazia. Uhum. Mas quando que você escolheu uma área que você falou assim, agora já dá para eu definir uma área... E se houve mudança, se você continua na mesma área, como que foi a sua carreira até aqui? Perfeito. Logo no início, eu descobri que a área que até então eu gostava, lá no iniciozinho, era a área trabalhista e previdenciária. Gostava dessa área de... literalmente você era para cuidar de empregados, né, e de idosos. Literalmente era o perfil dos clientes que eu atendia. Então, a área trabalhista era para ter uma receita mais rápida, porque é um direito mais rápido para receber, e o previdenciário era para eu receber a longo prazo. Era a forma que eu trabalhava. Tava bom. Só que o seguinte, a área que sempre me buscou desde o início, assim, de todas essas áreas, quando eu falo para você que eu colocava agrário, que eu colocava eleitoral, que eu não tenho a menor ideia, ainda bem que ninguém nunca me procurou para cuidar dessa área. Nada, eu ia fazer aquela cara, tipo assim, de, olha, eu vou analisar o seu caso e depois te dou um retorno, que era, né, era o que eu poderia fazer. Graças a Deus não me procuraram para essas áreas. Mas, desde o início, a área que sempre me buscou, que sempre me procurou e que eu sempre tive uma resistência enorme para não atuar nela, era a área de família. Porque eu já tive, até então, a minha vivência com o direito de família era uma vivência muito pesada. Tanto no que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, no meu primeiro casamento, eu não queria aquela área de jeito nenhum. Eu falei assim, gente, deixa eu... Só com as minhas dores, eu não quero cuidar. Bloqueio pelas suas dores, né? Exato. Mas era a área que me procurava. Quando eu percebi, que eu falei assim, mas peraí, existiu um porquê para eu ter vivido tudo isso, né? Então, quando eu percebi, né, que o meu propósito era literalmente poder cuidar de famílias, justamente, né, para eu poder acolher aquelas famílias me buscavam justamente por eu conhecer o lado, né? Porque, querendo ou não, eu tive todas as experiências ruins que você imaginar. Da área de família, eu vivi. Então, hoje, no meu trabalho, eu consigo ter um olhar diferente para as pessoas que me procuram, sabe? Não só aquele olhar técnico, teórico, né? E eles buscam isso. Você consegue ser mais empática, né? Sim. Porque é uma coisa que você viveu. Você consegue
ir além do trabalho seu, né? Nossa, exato. O divórcio mesmo, meu marido fala assim, meu bem, se você divorciasse todo mundo que te procura, você estava rica. E eu sei que eu estaria mesmo, estaria muito bem, na verdade. Mas não é todo caso que é caso de divórcio, às vezes é alinhamento, né? Aí nessa hora, assim, a gente tem um trabalho na igreja, a gente trabalha um curso de casal na igreja, então quer dizer... Então você já tem um preparo para isso, né? Acontece muito quando você chega num casal que, porque você passou por isso, aí chega querendo separar, você tenta apaziguar, gente, vamos fazer isso, vamos pensar. Não, já acontece de todo jeito. Acontece assim, com o tempo nós vamos aprendendo até a leitura da pessoa que busca, né? Vamos lá. Se uma mulher, ela chega acompanhada, eu sempre falo isso, quando ela chega acompanhada para divorciar, ela não quer divorciar. Ela está extremamente ferida. Olha que legal esse ponto da experiência, né? Olha o aprendizado da experiência. Se ela chegou junto, ela não tá querendo, ela tá querendo desabafar, na verdade. Na verdade, aquela pessoa que está acompanhando, acompanhando a parte, é a apoiadora. É a pessoa de fora que consegue enxergar tudo que a pessoa está vivendo e está ali, ó, para dar apoio, para falar, vai lá e divorcie, que é necessário o divórcio no seu caso. E realmente é. Quando você vê uma pessoa acompanhando, é porque realmente é caso de divórcio. Só que a pessoa está tão fraca, está tão fragilizada que ela não tem força não tem força para sair. Não tem. Aí você acolhe, conversa, orienta, dá o suporte que precisa ali e ok. Passa um tempo, né? Vai dar um tempo ali, a pessoa ela volta. E geralmente elas voltam mesmo. Quando ela volta sozinha, aí fala assim, agora ela quer divorciar. Agora ela está pronta. Porque quando a mulher decide também, ela decide. Agora, quando acontece também, tipo assim, da mulher, ela te procura ali para divorciar. Ela procura. Aí ela, não, mas eu queria que você conversasse com meu marido. Aí você fala assim, tá querendo te usar ali para poder fazer a conciliação. Tá bom, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Quando tem a forma que a pessoa te procura, você já sabe. Se ela tá usando o profissional ali para poder mediar, para dar um medinho ali na parte. Ou às vezes ela quer dar só um medinho, vou fazer uma ameaça aqui para ver se ele melhora. Exato, acontece isso também, acontece. Né? Tudo isso acontece dentro da área de família. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar menos técnico, né? Para poder respeitar a dor de cada um ali, sabe? E os medos das pessoas. Porque, na verdade, no momento que ela tomar a decisão, ela vai lembrar de você. E essas pessoas, elas voltam. Aqueles que me procuraram e que não divorciaram, eles me buscam para outras né? Outras áreas, bem nem outras áreas, né? Que a minha área é bem específica, mas assim, manda indicações, sempre quando eles precisam de alguma coisa, eles sempre me buscam. Eu falo para os colegas o seguinte, que a área de família é uma área boa, porque o advogado de família, ele é como se fosse, você lembra o médico de família, de 1900 boleta? Tá, o meu médico, o médico da minha família, cuidava de tudo, dos idosos, das crianças, das paridas, de tudo, né? Então, o advogado de família é desse jeito. Porque, querendo ou não, você Nossa família ainda tem, a gente tem um médico que ele tá na família tem 30 anos. Cuida de tudo, tá vendo? É o médico da família. Isso é chique, viu? É chique. Mas aí o advogado de família, ele vê as partes ali despidas, literalmente. Não pode ter camada. Você tem que tirar todas as camadas da pessoa ali para você poder ajudar. Então, quando ela precisa, né, independente da área, ela te procura. Tem coisa que você atua, tem coisa que você já indica para outro profissional para cuidar. Mas, querendo ou não, é o primeiro profissional que ele procura. Porque você vira o advogado da família. Ele sempre vai querer primeiro um conselho seu. Exatamente. O que eu faço? Quem que você me indica? O que dá para fazer no seu conhecimento? Sim, sim. É uma área, ela abre outras áreas. Eu entendo isso, sabe por quê? Eu faço consultoria empresarial em 2 áreas. Gestão e marketing. Só que o cliente ele pega uma confiança tão grande que ele pede aconselhamento de casamento, ele pede aconselhamento religioso, ele pede todo tipo de conselho. Ele pegou uma confiança, você tem um lado legal, mas tem um lado ruim
que ele quer uma opinião que às vezes você nem tem opinião para dar. Perfeito. Não, mas eu quero que você me fale o que você pensa. Eu quero Mas te eu ouvir. não tenho nada para pensar, eu não tenho conhecimento sobre isso. Aham. Não, mas você estudou muito. Não, eu estudei a área de administração aqui, de marketing, né? Aham. Então é praticamente o que você vive. E Sim. deve perguntar para você outras coisas que não tá no âmbito do direito. Sim, acontece. Demais. Aí, assim, se a gente tem a resposta, se a gente pode ajudar, a gente acolhe, senão a gente passa, né, já para outro colega para poder cuidar, mas acaba vindo. Eu tenho clientes lá do iniciozinho, quando eu comecei, quando eu vejo aparece, né? Mas é bom, né? Um cliente com essa reincidência que volta depois de muitos anos, isso é muito bom. Isso é muito bom. E os meus clientes, eles voltam. Todos eles voltam, eles indicam. Como eu falei lá no iniciozinho, né? Não estou falando que eu não vou voltar a fazer. Não é que eu preciso. Eu vou voltar a fazer tráfego pago, tudo isso. Mas hoje em dia, eu não faço nada. Nada. E eu atendo todos os dias. Todos os dias. Os meus clientes, todos indicação. Então, hoje mesmo meu filho estava assim, seu Instagram tá uma bagunça, você tem que consertar, você tem que melhorar. Eu falei, tá, mas eu vou fazer isso. Mas Robert, assim... deu um recado aí, né? Tomara que você não brigue lá no seu casamento, mas se tiver uma discussãozinha, chama ela pra aconselhar. Tá vendo? Que lá, chegou hoje, lá o bichinho apanhou lá, olha lá. Nossa, é verdade. Tá tudo bem? Ele não quis contar pra gente o que é não, né? Posso te ajudar? Mas você sabe por que ele tá com medo de falar? É porque é ela que edita o podcast. Aí ele tá com medo, porque senão depois a gente não pode falar muito. Olha lá, tá com medo. Tá tudo bem, né? Mas Tá gravado, tá tudo bem. Mas se fazendo brincadeiras à parte, me diga, como ser mulher e advogada num país tão preconceituoso como o nosso? Preconceituoso, você falou tudo. É engraçado que até a forma de eu me vestir, já da adolescência, eu nunca fui a pessoa assim eu nunca me vesti de forma, uma forma um pouco mais sensual, vamos dizer assim, porque as poucas vezes que eu me vesti assim, as pessoas, assim, pelo meu perfil, pelo lugar onde eu estava, elas me confundiam como garota de programa. Nada contra a quem faça programa, mas me confundiam. Olha que coisa louca. Então, assim, lá do início eu já sempre tive esse cuidado, até a forma de me vestir, justamente para que as pessoas não me confundissem, vamos dizer assim. E não deveria ser assim, não né? Deveria. A mulher não deveria ser julgada Sim. pelo seu traje. Mas ela é. Mas Infelizmente, é uma verdade. É uma verdade. Dolorida, mas é uma verdade. E no início, eu realmente, assim, eu tive que... até o meu tom mudou. Eu percebo isso, assim, os colegas falam isso. No início da carreira, o meu tom de voz era mais forte, eu era mais firme para falar. Eu colocava batom vermelho para mostrar força. Olha que coisa louca. A minha unha sempre vermelha para mostrar força. E, assim, para posicionar, sabe? Para trazer posicionamento, sabe? Para ser respeitada. Hoje em dia eu não preciso de nada mais, nada disso. Então, aquela coisa, às vezes você tem que performar, né? Às vezes você precisa entrar, às vezes até num personagem, vamos dizer assim, para você ser respeitado. Então, por um tempo, eu precisei fazer isso. Hoje em dia, eu não preciso mais. Precisou a gente fazer a campanha de que não é não, para a mulher ficar mais protegida. Sim. Porque não deveria ser assim. Sim. Né? Qualquer atitude da mulher, um traje, ou se ela dá um sorriso, se ela trata um homem bem, ele já se sente no direito de dar uma cantada, de falar algo deselegante. Nossa, né? Sim. E isso não, o contrário não acontece. Não, e até as abordagens, você falando sobre isso, a forma, os modus operandi, né? O homem aborda a mulher, lógico, a mulher tem uma percepção. Mulher não viaja. Se o cara, ele mostrou algum tipo de interesse, a mulher, ela sabe, ela percebe. Então, se naquele momento ela impor algum limite em cima disso, a pessoa ainda fala assim, mas o que foi? Você tá achando que eu tô te cantando? Não tô te cantando, não. Deixa a mulher de louca, né?
aquilo que você acabou de falar, assim, não precisava, essa coisa assim da mulher precisar se posicionar, não precisava a mulher ter que o tempo todo se limitar para ser respeitada. É uma fase muito difícil, assim. Eu vejo ainda mulheres passando por esse tipo de situação. Eu passei muito por isso. Graças a Deus, já tem muito tempo que eu não passo por esse tipo de situação. Mas por muito tempo eu passei por isso. E é muito ruim, é muito ruim. Hoje em dia eu não tenho, assim, eu trabalho, eu sempre estou com outros colegas, sempre estou com outros empresários, e eu nunca mais. É engraçado, a partir do momento que eu não precisei mais também, depois da fase de me posicionar, né, que eu já deixei claro quem é a Renata, tipo assim, consegui colocar o limite, e esse limite, assim, virou uma cultura, né? Aquela coisa assim, as pessoas já são a Renata, é assim, assim, assim. Eu nunca mais precisei nem usar força e nem me defender. As pessoas elas se aproximam de mim, eu nunca mais tive problema assim, de ser desrespeitada por nenhum colega de profissão, nenhum colega de outra área, nada. Eu ainda ouço muito do meu grupo masculino, que eu fico envergonhado, eles dizendo o seguinte: cara, hoje eu não posso mais dar uma cantada na mulher, não posso chegar em mulher. Eu falei assim, sempre pôde e você sempre vai poder fazer isso. Agora, observe os sinais. Sim. Existem várias formas de você conversar com uma mulher educadamente e você perceber se tem um espaço ou não. E se você tiver equivocado, se você não foi deselegante no início, não vai haver constrangimento. Perfeito. Não vai haver constrangimento. Agora, quando você acha que não, mas agora eu não posso chegar em mulher nenhuma. É porque isso ainda não virou a chave. Sim. De que o mundo, ele é um organismo vivo, ele muda o tempo todo. Questões que no passado a gente via que era um aprisionamento para a mulher, a gente está tentando libertar isso. E mesmo com todas essas leis, com todas essas campanhas, a gente vê todos os dias homens com atitudes bizarras. Sim. Então, sempre que posso, eu procuro passar essa mensagem educativa para os meus colegas, para quem está do meu lado. Aí eles ainda falam assim, não, Josmar, mas é porque você é inteligente, você sabe conversar. Eu falei, não, mas você também pode ser. Sim. Você pode conversar com qualquer pessoa para você sentir se tem espaço. Uma mulher não vai se sentir ameaçada, acuada, se você puxar um assunto para conversar com ela. Desde que você não esteja comendo ela com os olhos, Sim. se não esteja falando nenhuma palavra pejorativa, não vai ter nenhum problema você conversar com ela. E isso não vai caracterizar assédio sexual. Agora, se você persegue a mulher no olhar, se você persegue ela todo dia, se você manda mensagem de incômodos, cara, imagine você, se coloca no lugar da mulher, o quanto seria chato isso. Sim. E no passado a mulher não poderia fazer nada. Na Hoje, dúvida, ela pode. E ainda assim tem muita mulher que ainda fica sem reagir, não consegue reagir ainda. Na dúvida, pergunta. Só perguntar. Isso. Pergunta. Então, você não sabe conversar, não sabe o que fazer, pergunta. Não, sim. E eu digo mais, resolvido. se tá na dúvida, não sabe como falar, não fala nada. Nossa. Tá na dúvida, não sabe, não fala nada. Não sabe, se cala sempre. Se cala. Olha, eu penso o seguinte, eu acho que é porque eu sou muito orgulhoso também. Isso acaba me protegendo. Você tem 1 bilhão de possibilidades no planeta. Será que não vai ter nem no mínimo umas 100 ao longo da sua vida que vai te dar uma oportunidade? Ou que te vai dar uma olhada diferente? Precisa você ficar incomodando todo mundo ao seu lado? Importunação. Até porque as pessoas não são atraídas por importunação. Não, de jeito nenhum. Por isso que a gente vê disparate de casais. Às vezes você vê um casal que você olha assim e fala, nossa, mas o jugo é tão desigual na aparência, né? É uma pessoa que tem uma aparência tão mais favorável do que a outra. Mas aí se você for observar, for conversar, aquela outra que tem uma aparência que não é tão favorável, às vezes ela tem o que você não tem. Ela sabe conversar, ela sabe ser elegante, ela sabe o momento de falar, o momento de fazer elogio. Sim. Que não é porque você olha para... Imagina, se a gente fosse olhar para... Eu gosto desse exemplo, quem dá esse exemplo bacana é um filósofo, que você deve conhecer ele, o Clóvis de Barros Filho. Maravilhoso. Ele fala o seguinte, eu chego na sala de aula e aí eu vejo aqueles glúteos apetitosos, e ele fala só na linguagem técnica, e aí eu vou naquele ápice aqui da emoção e tal, e aí depois eu me controlo. Eu lembro do compromisso que eu tenho com a esticadora, que o apelido da esposa dele é a esticadora, né? Perfeito.
Eu lembro do compromisso que eu tenho com a esticadora e lembro do compromisso que eu tenho do meu caráter como ser humano. E aí, o que ele está querendo dizer? Pensar, todo mundo pode pensar. Você não consegue controlar. Agora, existe uma diferença entre pensar e agir e incomodar, né? Devo, né? E é 3 palavras do Cortella, né? Quero, posso, devo. Né? Sim. Nem sempre porque eu quero, eu posso, né? E nem sempre eu devo. Às vezes eu quero, eu não devo. Né? Então isso é muito interessante. Mas você foi para a área da família, mas você já foi... Quando você parou de atender todos ali que você precisava, você foi direto para a área da família ou você passou por outra área antes? Eu fiquei da área trabalhista e previdenciária, aí eu já literalmente passei para a área de família. E dentro da área de família, né, ela se estrutura, né? Família, sucessões e o planejamento sucessório. Né? Então, fica vinculada nessa... Que é o lado bom, o patrimônio. Que é a área da prevenção. Então, a área da família, muitas vezes, ela pode não parecer uma área rentável, mas, como eu te falei, é uma área que abre a porta, né? O acesso para você pegar um ticket maior, muitas vezes, do planejamento sucessório. Você atua de forma preventiva também? Para essa assessoria, para proteção patrimonial? Não. Sim, essa parte preventiva... Ela pode ir, Josimar, do namoro, ela pode ir para o casamento, que são os pactos que nós falamos, os contratos matrimoniais, os contratos de namoro. Tá vendo, Amanda? Você fica me ameaçando aí, eu vou passar para ela, viu? Do namoro aqui, lindo. Já vou deixar tudo registrado com ela, porque vai que, né? E o contrato de namoro, ele é bom, viu? É bom. Ele tem muitas cláusulas boas para colocar. Estabelece limite, né? Porque vai assim que ela tá me dando uns presentes, vai que lá na frente ela quer me cobrar isso. Eu não coloquei no contrato. Isso é o de menos. É o de menos? Essas coisas a gente pode Vixe, Amanda. Olha, Robert do céu, tô ferrado, hein? Nossa, tem muita coisa bacana que dá pra colocar. Não, mas é brincadeira, mas é sério. É claro que entre a Amanda não tem isso. Mas sim. Eu já vi casais que tiveram problemas seríssimos com namoro. Porque parece que teve uma lei assim, você vai me atualizar, não sei se ainda é. Teve um tempo que 6 meses que você tivesse com a pessoa, já dava a ela o direito... Se ela se sentisse prejudicada no fim da relação? Tinha isso mesmo? Tem ainda, não? No início, assim, houve umas decisões em relação a isso, só que hoje em dia não prevaleceu. Não é assim, não é determinado por tempo, tá? A lei entende o seguinte, que o casal, né, que tem o propósito de constituir uma família... já é considerado uma união estável, um casamento, uma união estável, uma relação. Onde que se coloca limites, né? E onde também muda um pouco, porque é natural hoje casais, né, casados, mas não querem ter filhos, e ok. Mas a lei fala da importância dessa vontade para se entender como casal. Mas vamos lá. Um exemplo que eu gosto de dar para ficar mais primário, vamos dizer assim. Você está gostando, né, Rob, do assunto? Vamos lá. Universitários, vindo de outras cidades e morar em Goiânia. Gente, estudando não tem dinheiro, não. Aí, beleza. Conhece na faculdade, começam a namorar, e aí, para ir para a casa do outro, vai ficar caro. E eles decidem assim, vamos dividir despesa, a gente morar junto, aí a gente não precisa ficar gastando com transporte, a gente fica mais tempo juntos, a gente economiza no aluguel, em tudo, e a gente fica mais tempo junto, apaixonadinho, namorando, tal, fazendo faculdade. Você entende e reconhece que eles foram morar juntos ali para dividir despesa? Não é isso? Mas aí vai passando o tempo, passa o tempo ali da faculdade, aí ali, vamos comprar um cachorrinho, cachorrinho, aquela coisa, né? Nosso filho. Tem muita mãe de pet aí, pai de pet. Ixi, não, tem guarda, tá? Tem guarda. Pagamento de pensão, tem tudo isso também. E aí, o que acontece? Um flui e o outro trava. Um já conseguiu ele comprar um carrinho, tá pagando apartamento, por exemplo, né? Conseguiu um estágio bom, e o outro ainda tá travado. Relacionamento acaba, porque chega um momento ali que
que não está mais compatível ali o pensamento, né? O propósito de futuro. Aí a parte que se sentiu prejudicada, exatamente. Aí ela quer entrar com uma ação de união estável, querendo reconhecer, pedir metade do carro, metade do apartamento que está sendo pago, às vezes pedindo para pagar o cachorro, né, ali, o filho, que vai fazer com o filho. Você concorda que não é uma relação de casamento? Mas vamos lá, até pelo fato de ter comprado ali, né, ter doado, né, o cachorrinho ali, você entende o seguinte, que por terem ficado juntos ali de 4 anos, ele tempo de faculdade, pode sim considerar uma união estável? Pode. Alguém vai ser lesado aí e alguém vai sair ganhando. Mas se lá no iniciozinho, se eles tivessem falado assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de namoro, vamos estabelecer os limites, pra gente ficar mais à vontade, né? E aí, esse contrato de namoro, na medida que o nosso relacionamento ele for crescendo, for desenvolvendo, for consolidando, a gente troca esse contrato de namoro por um contrato de união estável ou pelo casamento. Eu não sabia que tinha contrato de namoro. Ele é maravilhoso. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas usam em juízo, assim, a senha do Spotify, do Netflix, dos streamings, né? Tipo assim, não, a gente até compartilhava senhas, né? Porque é natural hoje em dia todo mundo compartilhar. E aí, a Amanda queria compartilhar a senha comigo, eu fiquei com medo. Falei, isso é uma armadilha, né? Não vou pegar, não. Tadinha da Amanda, ela tá assim, gente, meu Santa Cruz aqui. Eu falei, aí, vai que, né? Não é? Aí, Amanda. Mas ele que teria minha senha. Não é? Eu a dele. Pois é, ó o vínculo, ó o vínculo. Olha o vínculo. Não, E aí acontece exatamente isso. Se faz um contrato de namoro, onde determina esses limites, onde determina que até o compartilhamento de senhas de streamings, né, não vincula uma união estável, né, que ali tudo que está acontecendo é um namoro, não é uma relação de namoro, não vai ter problema futuro. É importante. Eu tive um outro caso de um planejamento sucessório, uma empresa grande, consolidada aqui em Goiânia, e aí uma das sócias, né, que é uma empresa familiar, que era a filha, ela estava num namoro sério com um colaborador que virou gerente, estava fazendo carreira, já estavam abrindo outras unidades, mas era o namorado dela, conheceu lá dentro da empresa. Aí chegou um momento que eles estavam crescendo tanto e, naturalmente, fim de semana ali para casa dele, aquela coisa, ela entendeu de uma forma bem prática e ele também não se opôs, ele entendeu a importância de, no momento da estruturação do planejamento sucessório deles, a importância de deixar registrado ali, deixar expresso o contrato de namoro, para não ter problemas, porque pensa, a pessoa está dentro da empresa, está trabalhando, está desenvolvendo, e aí chegar a determinado momento a pessoa falar, ela querer parte dos frutos daquela empresa. É natural acontecer isso. É comum, muito comum acontecer. Então, por isso a importância de você formalizar as relações. Aí um contrato de casamento, por exemplo, um pacto. As pessoas não se importam com o pacto, às vezes acham que não é importante. Mas vamos lá. Vamos lá, faz um casamento, vamos supor, você casa no regime de separação de bens e faz um pacto antinupcial. No contrato antinupcial, vamos lá, enquanto que não existem os filhos, por exemplo, você concorda que está todo mundo se amando, aquela pessoa, vai ser lindo, feliz para sempre, todo mundo casa é para viver para sempre. A regra é essa, né? A regra é essa. Mas... porque se não tiver nesse momento da paixão, ninguém casa, né? Exato. Se for para racional, ninguém casa. Não casa. Até porque a gente não pode falar tudo que é com o casamento, senão a pessoa desiste. Ainda mais você que já é casado, não fala para nós, não. Eu não tô casado, nem fala. Não, a gente não conta tudo, não. Cada um vive suas experiências. Robert, não conta nada. Só fala para mim que é uma maravilha, Josimar, entra logo. Não conta. Mas aí, nesse momento, é muito importante já deixar determinado até a guarda dos futuros filhos, pagamento de pensão. Se você deixa tudo em contrato, até como vai ser negociado os atos futuros, né? Tudo que vai acontecer ali na frente,
acabou o casamento, no momento do divórcio, você pega aquilo ali e vira um título executivo. Você praticamente só executa aquilo ali. Não vai ter discussão, porque foi determinado. Uma coisa extremamente importante, ainda mais pessoas públicas, rede social, acaba o relacionamento, vai na rede social, Até porque queimar hoje o em filme dia, do outro. na nossa cultura, você não tem mais garantia de viver até a morte. Não dá, Não infelizmente tem, né? não Infelizmente dá. não tem isso mais. Mas aí imagina, a pessoa acabou o relacionamento, aí a pessoa começa a usar as redes sociais para falar mal do outro. Imagina o que isso pode acontecer para aquele profissional, né? Porque existe não é só um ex-marido, uma ex-mulher, existe um profissional ali. Imagina as perdas que ele pode ter. Então, se você deixa determinado que se o relacionamento chegar ao fim, nenhum dos dois vão poder falar nada que desabone a imagem do outro, mas que você esteja, né? Você não vai falar. Se falar, seja uma ação de danos morais, e já deixar determinado muitas vezes até o valor desse dano, se falar, você pega a prova, título executivo. Você vai executar a outra parte, fazer com que ela pague aquele valor para você a título de danos morais. É uma forma. Tudo funciona no bolso, né? Se mexe no bolso, tá valendo. Então, são detalhezinhos importantes, assim, sabe? Que melhora muito as relações. Eu, assim, uma coisa que eu adoro, falando de contrato, adoro ir no cartório. Para mim, assim, o meu trabalho é muito no escritório, muito escritório. Mas quando fala assim, todo mundo gosta de uma coisa, né? Eu gosto no cartório. Você gosta? Amo sentar na beiradinha, sabe aquelas cadeirinhas da beiradinha, assim, ó? Nossa, é um negócio que eu odeio é ter que ir no cartório. Não, mas é só ouvir, sabe? Aquela hora eu gosto de ouvir. Eu gosto de sentar nas pontas, assim, sabe? Aí chega o casal para casar, senta. Aí você percebe que ninguém conversou nada sobre o casamento. Aí, geralmente, o atendente pergunta, e aí, vocês já vão casar? Vamos casar. Qual o regime do casamento? Regime? Aí não sabe. Aí eles explicam o detalhe, né, de cada regime. Aí, quando fala, vamos supor, quando explica os regimes, e aí fala, não, vamos casar pelo regime da separação de bens, nossa, virou uma discussão. Aí um ou outro já começa a fazer murcha, você vê que a pessoa perde o brilho ali na hora, e começa aquela coisa Como tipo se assim, fosse você não ruim. me ama. Isso é bom, cara. A gente precisa preservar um CPF, ainda mais Claro. empresário, pelo amor de Deus. O Alguém empresário tem que ter um não CPF. dá pra casar com comunhão de bens. Não dá, mas as pessoas... E tem gente, tipo assim, que é aquela coisa... Não, porque eu casei, não tinha nada, vou casar no comunhão Ou então universal. pensa assim, ó, você tá pensando em separar já? Isso, você ouve cada coisa, você fica assim, você fica com vontade de chegar lá e falar assim, não, deixa eu te ajudar, deixa eu conversar com você, acalma seu coração, as coisas não são bem assim. Mas as pessoas discutem muito no cartório, muito por causa disso, sabe? É muito comum isso acontecer, mas porque as pessoas não conversam. A outra coisa que é comum, uma pessoa, vamos supor, o casal, um tem consciência da importância e o outro não tem. Aí um te procura, pega todas as informações com você, aí fala, olha, eu vou trazer aqui meu noivo ou minha noiva pra gente conversar. Aí você explica tudo isso pra ela, às vezes ainda fala assim, por favor, não fala que eu vim aqui antes, não. Aí você vai ter que explicar tudo de novo. Pra quê? Pra eles, pra entender a importância, muitas vezes. A Amanda já foi lá no seu escritório escondido, sem me falar? Foi. Foi? Ainda bem que você me contou, hein? Por isso que ela tava insistindo tanto pra que eu trouxesse você aqui. Eu acho que era pra você passar alguns sinais pra mim. Eu tô passando umas indiretas pra você. Eu acho que ela... Eu acho que você pagou bem, viu? O que mais que eu falo, Amanda? Faltou alguma coisa? Tá no controle? Ah, então tá ok. Pergunta pra ela, pode falar isso mesmo? Mas é muito interessante essa área da família. Essa é uma área que eu gosto muito. Não, mas é uma área que tem muitas nuances, muitas objeções que estão enraizadas, né, na cultura, né? Eu me recordo bem quando você falou de separação de bens. Minha mãe contando quando ela foi casar com meu pai. E meu pai sempre foi assim muito disperso. Ele foi lá colocar o nome no cartório. Meu pai sempre gostou de olhar as coisas mais baratas. Ele chegou lá, ele não entendia nada. Aí o pessoal perguntou, regime de separação de bens ou de comunhão de bens? Que naquela época só tinha esses dois, sabe? Sei lá, quase 50 anos atrás. Aí meu pai
separação de bens era mais barato naquela época. Porque a maioria das pessoas naquela época casava com comunhão de bens, né? Sim. Quase todo mundo. Era, a família não aceitava. Comunhão universal de bens. Era universal. Comunhão universal de bens. Era tudo. Sim. Tinha que dividir tudo. Até o que você ganhou antes, você dividia, né? Se você casasse com a pessoa que você tinha ganhado antes, você dividia. Ainda bem que evoluiu, né? Não é assim mais. Aí, meu pai foi e registrou como separação de bens. Quando chegou em casa, aí... Porque os casais, quando estão apaixonados, não olham essas coisas, né? Minha mãe não olhou nada. Minha avó, muito esperta, chegou na minha mãe e perguntou. Minha avó sempre foi o comandante da família. Mulher sabe. Minha avó chegou e perguntou assim... como é que ele colocou lá o casamento? Minha avó não sabe nem ler, hein? Aí minha mãe falou assim, não, ele colocou com separação de bens. Ela falou, não, pode ir lá voltar e colocar comunhão de bens. Que história é essa? Aí, se for por falta de dinheiro, eu vou dar aqui o dinheiro. Pode voltar lá. Fez meu pai voltar lá e mudar. Quer casar com a minha filha? Quer casar com a minha filha? Comunhão de bens. E era só uma cultura. Os dois não tinha nada. Não tinha nem onde cair morto. Não tinha nada. Construir tudo junto. Mas era uma questão cultural, né? Sim, Antigamente era assim. Hoje, eu vou até fazer uma colocação e emendar numa pergunta. Até a comunhão de bens hoje já não é igual era atrás, né? Universal. Mesmo com comunhão de bens, o que você tinha não entra. Entra, por exemplo, se eu for casar com uma pessoa, eu vou casar com comunhão de bens. Existe a parcial, a total? Como é que é? Existe 4 regimes. Existe o regime da comunhão universal de bens. E aí essa comunhão universal de bens, existe a separação de bens, ainda tem a legal, né? Porque determinada idade só pode casar com o regime da parece que agora separação. quem tem acima de 60 não casa mais com união total de bens, né? Isso. Aí tem essa trave. E tem o regime da comunhão, da comunhão parcial de bens e separação de aquesto, que é pouquíssimo usado, pouca gente usa. Mas ainda tem, então, essa comunhão total, que entra Tem até o que a pessoa já tinha? Tem, mas pouca gente casa, mas ela existe ainda. A comunhão universal existe. Geralmente, assim, são casais que não têm nada e estão apaixonados para falar que tudo que é meu é seu. Como se fosse a família. Só que, assim... Acho que é só para quem não tem nada. Porque para quem tem não faz sentido. Vamos supor, você tem uma empresa aqui. Eu vou no meu campo aqui que eu atuo. Você tem uma empresa, você precisa proteger a sua empresa. E aí, você tem uma empresa. A pessoa não deu... Eu lembro do meu ex-sócio. E ele casou. E quando ele foi casar, ele era muito preocupado com isso. Porque... A empresa que ele trabalhava, a mulher, ele morria de rir do que o proprietário falava para ele, minha ex-mulher entrou com a bicicleta e levou 500 mil. Na época, 500 mil era muito dinheiro, estou falando de 15 anos atrás. Assim, a mulher e esse meu ex-sócio era complexado com essa história. Josimar, até no meu namoro eu já mandei fazer um contrato. Antes de casar, eu já tenho um contrato. Porque eu não sei a cabeça dessa mulher, porque a namorada dele também não tinha entrado com nada, né? Ele escondia bens dela. Até a época que nós fomos sócios, tô revelando coisas aqui. Ele tinha muitos bens que nem a esposa sabia. Tá vendo? Mesmo casado, ela nem sabia. E eu tenho amigos... Tem essa proteção? Olha só. Eu tenho muitos amigos que acham... Eu acho que isso é uma falsa proteção. Que tem muito dinheiro e eles têm bens em nomes de terceiros para uma possível separação não entrar aquilo ali. Isso tem como ficar protegido? Tanto que é grave isso, né? Você vê que, tipo assim, a pessoa, ela ser desleal com a pessoa que ela divide a cama. É muito louco isso, né? Casamento, um só, ele é desleal com ele mesmo. E literalmente é uma conta que chega. É uma conta que chega. Até porque, vamos lá, a pessoa ela quer tirar de um e de outro, né? Vamos supor, quer tirar da esposa ou quer tirar do marido e começa a fazer isso. Não, eu vou comprar isso, eu vou colocar o nome da minha mãe. Porque tem gente, tipo assim, que casa, mas ainda acha que a mãe... Tipo assim, a figura da mãe ainda é mais importante que a figura da esposa. E isso, né... São caixinhas diferentes. Aí, beleza, compra ali a casa, coloca no nome da mãe, às vezes um bem que a esposa nem sabe que existe, está no nome da mãe. E naturalmente, vamos supor, pelo fluxo natural da vida, quem morre primeiro? A mãe. Aí ele não quer dividir com a esposa, que às vezes está até o resto da vida com ele, mas aquele bem que botou na mãe vai dividir com 5 irmãos que ele tem. Entende? Porque vai fazer inventário.
Então, é muito grave isso. E as pessoas, elas não pensam, elas ficam com tanto medo, assim, tão traumatizadas com medo, assim, da parte delas, né? Do casal, tipo assim, do marido ou da mulher tirar deles, que eles próprios tiram deles. Porque quando ele começa a comprar, coloca na mão do funcionário, às vezes, tipo assim, não, compra a empresa, vou botar ali, às vezes até por um imposto, não, vou colocar ali para aquele sócio ali, tipo, sócio não, às vezes é um funcionário que vira só dá na cabeça. A conta chega e não chega boa, sabe? Não chega boa. Eu acompanhei um caso que você deve acompanhar isso muito. Ele era um empresário, tinha vários investimentos. Ele colocou muitos bens em nomes de amigos, conhecidos, parentes, para correr de imposto, correr de fiscalização e das mulheres também que ele tinha. Só que às vezes a pessoa não sabe que ele vai embora cedo, né? Ele foi embora jovem, 30 e poucos anos, num acidente. Cara, você vê a briga que deu. Teve pessoas que ele tinha colocado em nome de terceiros que não queria de jeito nenhum devolver o bem. Sim. Devolver, e foi uma briga judicial que durou muito tempo. Então é muito complicado, é uma falsa proteção, né? Falsa proteção. Principalmente em nome de terceiros. Quando é do parente, você pelo menos vai dividir com seu irmão, mas em nome de terceiros? Nossa, eu lembro, quando eu falo assim das coisas que eu já vivi, né, que eu falo assim que eu tô na área, dessa parte do planejamento sucessório. O pai da minha filha, meus 2 filhos perderam os pais quando tinham 12 anos de idade, então passei por 2 inventários. O pai da minha filha deixou muitos bens. E ele estava muito doente. Na época que ele estava muito doente, ele foi procurado, falou, olha, começa a pagar valor X para melhorar a sua contribuição e aí você ter vamos lá, a pensão para os seus filhos ser um valor maior para dividir. Porque eram vários filhos. Ok. Não, eu não preciso disso. Primeiro, eu não vou morrer, né? Infelizmente. Tinha esse pensamento. Porque estava tendo melhor cobertura, os melhores médicos, o melhor hospital achou que não ia morrer. E outra coisa, se acontecer alguma coisa, meus filhos vão ficar muito bem resguardados. Vou deixar muitos bens, eu tenho muitos bens. Ok. Ele faleceu, minha filha tinha 12 anos de idade. Minha filha hoje, Osmar, tem 25 anos. Sabe quanto minha filha recebeu? Nem um centavo. Por um tempo, até os 21 anos de idade dela, até os 21, ela recebeu menos, porque tinha que dividir com vários irmãos, menos de um salário, vamos lá, era 5 mil e pouco, dava menos de um salário mínimo, assim, dava R$1.000 e alguma coisinha até os 21 anos. Né? Graças a Deus, estudou nas melhores escolas, teve a melhor educação, mas um pai que tinha tudo para deixar o melhor, não só para ela, mas para todos os filhos, não conseguiu. Por quê? Primeiro, porque essa questão da pensão, que eu estou te falando, e a outra parte da partilha. Ele deixou várias coisas em nome de outras pessoas. De terceiros. De terceiros, né? Porque achando que estava fazendo certo, aquilo que nós conversamos. Então, uma briga judicial tão pesada, patrimônio só dilapidando, tanto imposto vai ficando para trás para pagar, herdeiro não tem condição de pagar. Não tem. Não tem. O normal é sempre isso, assim, ó, a pessoa faleceu, aí para ela, tipo assim, o patrimônio é o nome da pessoa. Para passar para os herdeiros, o patrimônio passa a ser do espólio, não é nem dos herdeiros. É do espólio. Passou para o espólio, vamos pagar as contas? Isso quando tem consenso, porque às vezes os herdeiros não entram em consenso. Vamos pagar as contas? O que sobrou? O líquido se divide. A regra geral é essa. Então, isso falando quando existe consenso. E quando não tem, que é o caso, né? E como faz parte de várias outras histórias, né? E detalhe, como eu estava falando, vamos pagar as contas? Entrando no mesmo exemplo, vamos. Cadê o dinheiro? Não temos o dinheiro. Então vamos fazer o quê? Vamos vender uma casa para poder pagar? Vamos ter que vender a casa. Aí vende um imóvel ou um único imóvel, muitas vezes. Sabemos que tem muitas pessoas no mercado que elas enriqueceram na desgraça alheia, que é o quê? Comprar um imóvel objeto de litígio em deságio. Tipo assim, paga não.
vamos fazer uma sessão aqui, direito, eu compro esse imóvel, vocês transferem para mim lá no final, quando eu organizar o inventário, mas eu vou pagar ali 30% a menos do valor que existe. Às vezes tem gente que, cruelmente, quer pagar 50%, mas a família muitas vezes aceita, porque ela não tem dinheiro. Pega aquele patrimônio que varia X, já vale 70%, 50% do valor, aí vai pagar todas as contas que precisam ser pagas, o valor ali, para dividir, fica mínimo. Então, se perde muito com os valores que tem que se pagar. E são muitas coisas que tem que se pagar. Então, vamos lá. Se a pessoa ela pode organizar isso antes, ela não perde patrimônio. Os herdeiros não precisavam vender nada. Se organiza antes. A nossa cultura não tem isso, né? A cultura americana, você já faz o testamento em vida, né? É Organiza muito normal tudo. você fazer o testamento. Aqui, assim... É porque aqui a gente tem uma cultura parecendo que nunca vai morrer, né? Não, todo mundo aqui é Highlander. Ninguém vai morrer. Ninguém morre. E ninguém tá E preocupado. engraçado que aqui quando você vê alguém fazendo isso em vida, todo mundo critica. Nossa, que bobeira, fulano tá em vida, deixa pra quando morrer. E detalhe, tem a questão da cultura também. Vamos supor, no nosso Brasil... Cada região tem um pensamento diferente. A região sul e sudeste ainda tem um pensamento bem evolutivo ainda em vista aqui do nosso, Sim, aqui com certeza. do centro-oeste, Nossa, é a muito região mais norte, conservador. nordeste, bem mais conservador. E assim, a área de contratos mesmo, a forma que as pessoas fazem negócio, a forma que muitas vezes as pessoas compram imóvel, você fala assim, gente, não acredito que a pessoa comprou imóvel assim, não tem documento, não tem nada, uns documentos fracos, sabe? Assim, umas coisas assim que depois você tem que entrar com ação, adjudicar, para poder provar que pagou na época X, às vezes não tem nem o comprovante, você tem que correr atrás da pessoa, às vezes de quem você comprou já morreu, aí você tem que puxar os filhos, que é o do espólio, para poder entrar na ação, para poder explicar. Você lembra que eu comprei aquele terreno do seu pai? É uma bagunça. É uma bagunça. Então, e as pessoas não preocupam, elas querem só hoje. Não, comprei, depois eu resolvo isso. E o depois a gente sabe que depois é depois. Ninguém organiza depois. E a nossa cultura aqui não tem a prevenção. Como a gente falou dos contratos de namoro, de um contrato matrimonial, assim como planejamento acessório, são poucas pessoas. Hoje em dia, assim, essa mudança de mente, ela veio um pouco com a pandemia também. O planejamento sucessório, ele só passou Mudou literalmente muito, né? a ser vendido, né, e ser um pouco mais entendido pela sociedade após a pandemia, né? Vivendo a pandemia, na verdade. Porque no momento da pandemia, as pessoas começaram a correr querendo fazer um testamento, organizar alguma coisa, querer fazer um seguro de vida, porque as pessoas não estavam nem aí, nem aí. Mas também já esqueceram, né? A pandemia já passou, ninguém lembra de mais nada. E A nossa agora... cultura tem memória curta, né? Em todos os aspectos. Sim. Infelizmente. Felizmente ou infelizmente. Tem hora que é felizmente, né? Exatamente, exatamente. Mas tem coisas assim... A gente não precisa levar pro coração, não, mas não tira da cabeça, né? Aquela coisa. Não vamos esquecer, porque tem muita coisa que poderia, tipo assim, a gente poderia não estar vivendo os vícios, né, sociais, se as pessoas não esquecessem. Teve algum caso que marcou, assim, a sua carreira? É difícil eu ter que definir um caso. Um caso. Eu precisava até ser mais específico, assim, sabe? Se é um caso assim, na área de família... Ou então, quais os pontos mais marcantes? Ao invés de ser um caso, são assim... muito, assim, são muito... A área de família, ela não é um copia e cola, sabe? Cada família, ela tem uma nuance diferente, tem um porquê diferente, tem que ter um olhar diferente. Mas, assim, são literalmente, assim, casos únicos, né? E por isso que eu falei para você, assim, a gente trabalha com processos, mas a gente trabalha com pessoas. Na área de família, se a gente não tiver um olhar único, né, a gente acaba caindo na formatação e não entregando o que aquela família precisa. Mas, assim, que eu comecei, vamos supor, do planejamento sucessório, a parte do planejamento sucessório é uma área assim que eu me encanto, sabe? Que eu fico feliz não é pelo ticket, porque realmente é uma área que o ticket é maior para o advogado. Mas é tão bacana você ver o patriarca ou casal te procurar, tipo assim, para
Pensando lá na organizar, frente, pensar lá. né? Pensar nos Nossa! filhos, na esposa, como é que vai ficar? Eu vou fazer um seguro de vida, eu vou fazer esse testamento, vou separar isso aqui pra fulano, pra ciclano. É bonito de ver, sabe? É bonito de ver. Não, é bom porque você vê o ser humano respeitando a sua finitude. Sim, e assim, esses dias mesmo assim, eu precisei reformar um testamento. Eu fiz um testamento, nosso cliente extremamente querido, está comigo já tem bastante tempo. E aí o testamento dele, ele tinha deixado... e assim, ele teve problema com os filhos dele, enfim, ele organizou de uma forma que ele achava justo e realmente ficou muito bacana. Só que ele colocou no testamento dele pessoas que ele queria honrar, pessoas que cuidou da mãe dele quando estava idosa, que cuidou da mãe dele por muito tempo. E aí ele fez o testamento dessa forma para cuidar dessa pessoa, e esses dias ele até me procurou para tirar essa pessoa do testamento, porque essa pessoa tinha falecido. Né? Que a gente ia precisar remodelar, vamos dizer assim, né? Acabar com aquele para a gente refazer outro. Mas a gente fica pensando assim, nossa, pensa a felicidade que essa mulher ficaria. E ele, tipo assim, por muito tempo ele achou não falou que ele ia nada faltar. antes, ele deixou... Não falou nada antes. Imagina a gratidão que ela ficaria de receber, tipo assim, não é um valor em dinheiro, mas o reconhecimento pelo trabalho que ele fez pela mãe, sabe? Mas acontece o contrário também, né? Eu acompanho um caso de uma conhecida em que ela colocou uma pessoa no testamento por gratidão e chegou uma fase e essa pessoa ela não comunicou com o filho, ela só tinha um filho. E chegou um momento que ela olhou e falou assim, se ele descobrir vai dar problema e essa pessoa a nossa relação não tá boa mais. Ela foi lá e tirou. Tirou ela do testamento. E aí ela não estava errada, que depois que ela tirou, a pessoa mudou completamente com ela. Então cuidava bem dela, já, entre aspas, de olho no patrimônio. E por um momento ela caiu nessa armadilha. Ótimo. E depois ela viu que não era legal, que era só interesse, ela tirou e de fato ela estava certa. Perfeito. Porque quando ela tirou, a pessoa afastou dela completamente. Por isso que é bom. Acontece isso também, né? Sim, porque vamos supor, se você faz uma doação, a doação não tem como revogar. Doou. Aí não tinha como ela voltar atrás. Mas o testamento, ele pode ser revogado a qualquer momento. Você pode ir mudando, a medida é um documento que você pode ir mudando com o tempo. Né? Então, vamos supor, ele fez, nesse exemplo, ele organizou o testamento dele, colocou ali as pessoas que eram importantes receber, né? Que ele queria resguardá-las, já deixou determinado até o valor X, a conta X, para poder pagar o inventário, né? Para aquelas pessoas, para que elas não precisassem tirar do bolso bacana. delas. Pensou em tudo, né? Sim, a gente deixa tudo redondinho, sabe? Mas e você pode fazer isso com qualquer idade, qualquer fase da vida? Qualquer fase da vida. Até porque a gente não tem data para morrer, né? Não. Você pode morrer jovem, pode morrer com meia idade, pode morrer velhinho. Você falou uma coisa, eu lembrei de um caso que esse caso me marcou muito na época. Vamos lá, era uma senhora, ela já tinha passado por umas 5 cirurgias de aneurisma. Sabe aquela, tipo assim, que em qualquer momento, cada cirurgia que fazia, pensava, agora morre, agora vai. Desse jeito. E ela era servidora pública, federal, estadual e municipal. Então, assim, ela tinha ali 3 aposentadorias. E, na época, ela se apaixonou por uma pessoa, né? E aí, essa pessoa, até então, a filha dela, que tinha a procuração para poder cuidar das coisas dela, né? E que tinha procuração, que era a tutora dela para resolver as coisas, ou curadora dela, perdão. E aí, quando ela se envolveu com essa pessoa passou a ser a responsável pelos atos dela. Dizer assim, a grosso modo, ok. Aí, ela casou, que ele falou que tinha que casar. Ok, casaram. Ela casou e ele falou, não, vamos casar rápido antes de você fazer essa cirurgia, que ela ia fazer ali a 5ª cirurgia na época. Fez a cirurgia. Ela não morreu. Passou 2 meses,
ela descobriu que a irmã dela tinha um caso com o marido dela. Vixe. E ela apaixonadinha. Aí ela descobriu que essa irmã tinha colocado o cara para se envolver com a irmã, para poder... Olha que louco! Para poder... Porque a irmã, na cabeça dela, a irmã ia morrer, ele ia ficar com os bens, depois eles iam ficar juntos. Coisa de novela, né? Aquela coisa. Aí o que acontece? A irmã, ela não morreu, a irmã descobriu a traição, e aí ela buscando o quê? Anular o casamento, divorciar, resolver as coisas que tinha que resolver, porque ela não queria se vir com ele. E ele, sumiu, porque eu acho que ele, na época, ele pensava assim, se eu sumisse, eu não preciso divorciar, né? E foi desgastante isso. Você vê essa vivência, foi tão desgastante. E eu fiquei feliz de poder resolver tudo isso para ela antes, né? Até para a gente conseguir anular o casamento dela, porque existe uma cláusula que o curador, o tutor, não pode casar, né, com a curatelada, vamos dizer assim. Nós conseguimos anular o casamento. E aí ele passou a não ter direito de nada. Na hora que nós conseguimos resolver isso, deu 2, 3 meses no máximo, ela veio falecer. Aí as filhas delas nos procuraram na época já para poder fazer um inventário. Então você vê que você acaba acompanhando todas as fases das famílias, sabe? São muitas... Hoje em dia é mais fácil para anular um casamento? Porque antigamente era muito difícil para anular um casamento, né? Anular, geralmente, assim, principalmente os católicos, né? Tem muita essa questão do anular o casamento. Esses dias, assim, eu fiquei sabendo que eu estava até num evento e tinha um padre nesse evento, ele explicando, assim, para os católicos que hoje em dia está muito simples de anular. Hoje parece que hoje é até 6 meses você anula um casamento, né? Isso, ele explicou de uma forma bem simples, que era praticamente existe um departamento aqui em Goiânia, toda a capital tem esse local, esse departamento. Você literalmente leva a documentação e eles organizam lá, anula o casamento. Antes era bem complicado. Hoje em dia é bem simples anular. Isso eu falo assim, na parte... dentro da igreja católica, né? Vamos dizer assim. Tem algumas regrinhas que a igreja católica exige. Isso, até as regrinhas, né? Agora, dentro do Código Civil, para você anular um casamento, vamos lá, qual é o elemento básico de um casamento? É, literalmente, 2 ser um só, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Um casamento, literalmente, já desde o início sem sexo, é um motivo para anular. Tem um caso também antigo, esse bem antigo. Namoro à distância, namoro pela internet. O cara, todo mundo era apaixonado no cara, sabe? Nossa, que cara bacana, minha filha vai casar bem. Era maravilhoso o relacionamento deles. E aquela coisa, intimidade só depois do casamento. Ok, fazia parte do propósito de vida deles. Depois que eles casaram, ela descobriu que ele não tinha nenhum órgão genital. Nossa! Como que ficaria um relacionamento desse? Como que ficaria? Loucura! Né? Foi um caso que a gente conseguiu anular. Mas você vê que tem coisas assim, sabe? Às vezes, vamos supor, pela questão mesmo de orientação sexual, a pessoa casa e aí no casamento ali, de repente, descobre que não vai ter relação, né? Pela questão da orientação sexual de um ou do outro. E aí, qual o propósito de estar juntos? Um foi traído aí, né? Em cima do que foi esperado. Então, situações assim podem sim ser anuladas. Nossa, mas que situação, hein? Isso acontece muito no meio religioso, né? Por conta da privação do sexo, né? Sim. Às vezes a pessoa não é compatível, às vezes um tem uma aptidão, o outro não tem. E aí quando você se vê no casamento, você fala, cara, não era isso que eu queria. É muito complicado isso. Sim. Ai, é cada situação, vou te falar, viu, Josimar? Casos de família. Não, eu tô vendo aqui. É muita coisa. São tantas variáveis, né? Sim. Tanta coisa. É igual eu tô falando, outras áreas do direito é muito comum precisar de muitas pessoas para trabalhar.
Até porque muitas vezes, às vezes são os mesmos processos, a mesma forma. Às vezes é literalmente, tipo assim, não vou falar que é um copia e cola, mas é o mesmo processo. Tipo assim, aí o caso é esse, então é isso. Sim, esse. Geralmente segue o mesmo modus operandi. A área de família não dá para atuar assim. Esquece, não dá. Não dá. Cada pessoa, ela é única. Ali, literalmente, você tem que parar, você tem que ouvir, você tem que alinhar. Muitas vezes ali você tem que trabalhar ali para tirar o ódio do coração da pessoa. Tem situações que você olha assim, você sente assim, e fala assim, não, peraí, deixa eu orar aqui com você. Pra já dar uma acalmada Tem pra gente poder que tá seguir, com o espírito vai. de tanta vingança ali, né? Sim. Na hora da separação. Exato, e a gente tem que separar as coisas. Tem que separar. E é importante, assim, do início, a parte de entender isso. E uma coisa que eu deixo muito claro, assim, para os meus clientes, uma forma até para eu também ter paz. É o seguinte, me procurou, ok. Confiou no meu trabalho? Bacana. Princípio básico. Agora, vamos lá. Daqui em diante, qual é a regra? O seu fardo vai ficar aqui. É para você viver, vive em paz, é para você ficar sem o fardo. O fardo aqui, ó, eu cuido. Eu vou cuidar do seu fardo. Se precisar de alguma informação, se eu precisar fazer algum alinhamento, eu passo, mas o fardo tá aqui. Esperar de mim, muitas vezes, assim, sabe o que o fulano falou? Tipo assim, para poder trazer mais faísca, eu não vou fazer isso. Tipo assim, muitas coisas que gostam, hein? Tem, eu sei que tem. Tem muita coisa que eu ouço que meus clientes não vão ficar sabendo, mas é uma forma de eu protegê-los. Por que eu vou ficar trazendo raiva pro coração deles? Eu tenho que limpar. Eu preciso limpar para conseguir resolver da melhor forma. Então, eu vou fazendo o filtro aqui e vou passando só o que é importante. E vou trabalhando pro lado de lá também. Sabe? Para poder resolver da melhor forma. E aí funciona bem pra caramba, porque a pessoa realmente ela fica em paz. Ela não fica toda hora te perguntando, como é que tá meu processo? Como é que tá? Como é que tá o andamento? Eles, graças a Deus, eles confiam, sabe? Tipo assim, mas por um tempo não era assim. Não era assim. Outra coisa que eu gosto muito de fazer dentro do trabalho que eu faço, beleza, tem uma audiência de conciliação, por exemplo, qualquer tipo de audiência, eu faço questão de ligar para o advogado da outra parte antes. Eu não espero a hora da audiência para ficar aquela coisa, igual você fala, como Clima você era chato, americana. Vamos conversar antes. Eu sei que eu tenho colegas que são extremamente emocionados, que sentem assim a pessoa traída, sabe? Entra realmente, é muita compaixão, sabe? Não consegue separar as coisas. Mas a gente precisa, nesse momento, com outro advogado, a gente tem que ser técnico. E eu tento alinhar tudo antes, para na hora da audiência, nenhuma das partes você pega de surpresa, para não ficar aquela coisa, aquele clima ruim. Preparo tudo antes. Se tem alguma coisa que é importante, eu já converso com a pessoa antes. Sabe, vamos conversar, acalma ela antes, pode acontecer isso, né? Não, vamos resolver da melhor forma, né? Justamente para a pessoa, que aquela palavrinha não vira um entrave e atrapalha o consenso. Então, hoje lá no escritório, a maioria dos casos é resolvido por consenso. Por consenso. E eu não acho justo, muitas vezes, o juiz determinar o direito das partes, sabe? Eu gosto das partes resolver isso. E esses casos de homem machista, que não quer aceitar o fim, que bate na mulher, que a mulher está aprisionada psicologicamente, isso dá para dialogar antes, resolver antes ou não? Dá. Essas questões são mais complexas. Grau de consciência. Muitas vezes ele não... Aquela coisa, ele acha muitas vezes que ele está impune. Você traz esse grau de consciência. Muitas vezes é o seguinte... tipo aquela coisa, se ele não tem um advogado, você tenta conversar com ele, já tipo assim, olha, se for caso de conversa, vamos dizer assim, porque quando é uma situação assim, muitas vezes, a pessoa já tem que procurar, tipo assim, vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos pedir já uma medida protetiva, porque a gente tem que proteger a mulher, né, proteger as crianças, e depois você dialoga, porque tem que proteger antes, né? Mas muitas vezes faltam esse grau de consciência. Às vezes eles não, igual você falou, por ser machista demais, às vezes acham que, tipo assim, que não vai dar em nada. Tem pessoas que vivem numa caixinha que elas acham que, tipo assim, que não vai dar em nada, sabe? Tem gente que... E a gente precisa fazer esse trabalho justamente para não acontecer algo pior.
Porque se não fizer, acontece. A gente vê isso toda hora acontecendo. Todo dia, né? A passionalidade aí, os crimes passionais são... Agora eles estão adotando um dispositivo, né, que a mulher vai poder utilizar, acionar a polícia. Se ela perceber que o homem está perto, ela já aciona a polícia. Eu achei bem legal essa iniciativa. Você viu? Isso parece que foi lançado agora, no período Mas de tem mês da mulher. o botãozinho do pânico, né? Uhum. Que eles falam, pane, esqueci o nome que eles falam, esqueci. Ele já existe. Parece que eles mudaram alguma coisa, aprimoraram Mudou? alguma coisa, porque essa Bacana. notícia foi recente. Ótimo, até Eles dá uma aprimoraram algo, parece que não sei se a polícia chega mais rápido, algo do tipo. Mas tem de tudo também, tá? Tem de tudo. Porque é importante, as medidas protetivas são extremamente importantes, sim, mas nós sabemos, sim, também, que existem mulheres tóxicas, sim, com mulheres certeza. violentas, sim, que usam isso, sim, contra o Do homem. mesmo jeito que tem os homens violentos, você tem as mulheres que vão usar isso aí Tem contra o mulher homem. que, tipo assim, o cara tá assim, ó, literalmente trancadinho dentro da casa dele, assim, ó, porque ele sabe que tem uma medida protetiva e a mulher passa de carro na frente da casa só pro trem apitar, sabe? Tem de tudo, Josimar, tem de tudo. Aí você não vê aquele caso do Neymar, aquela menina que foi até a França, que ele estava na época no PSG. Se ele não tivesse registrado o encontro, ele tinha rodado como outros jogadores que rodaram. Porque ela já tinha um histórico que tinha feito isso com um ex-companheiro dela, né? E ela foi lá preparada para armar uma casinha para ele. Tem muito isso também, Nossa, né? tem de tudo. Isso não desqualifica a necessidade da proteção da mulher. Mas tem muita gente que faz mau uso, né? O mau uso é igual alienação parental. Alienação parental é extremamente importante. A gente tem que ter cuidado, o zelo com a criança. Muitas vezes no momento do divórcio ali, fica o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai. Isso é extremamente prejudicial para a criança, as relações. Então, a lei da alienação parental, ela é importante, porque ficou comprovado isso, o pai ou a mãe perde o poder familiar. Isso é muito importante, mas as pessoas acabam usando errado. Tem um caso que não é um caso meu, assim, mas é de uma colega que eu achei muito interessante. Vamos lá, o casal, a relação deles durou pouco tempo, mas assim, eles tinham uma condição financeira muito boa, a filha muito pequena, mas todas as vezes, o lar de referência da criança era da mãe, mas o pai era um pai participativo. E aí, todas as vezes que a criança, esse caso da Glícia Brasil, a psicóloga muito famosa aqui no Brasil, todas as vezes que a criança, ela ia visitar o pai, ela entrava no carro, essa criança chorava tanto, ela apresentou, nós assistimos esse contexto, esse vídeo. A criança chorava, a mãe estava angustiada, ela estava assim, estava acontecendo alguma coisa. Toda vez que a minha filha é para ir para casa do pai, ela está chorando desse jeito, alguma coisa está acontecendo, eu quero proteger minha filha. Eu não posso deixar a minha filha chorando desse jeito. Aí entrou com uma ação pedindo, né, para que a guarda do pai fosse assistida, porque alguma coisa estava acontecendo naquele convívio, que a criança tinha pânico de ir para casa do pai. E o pai explicava, não é assim, ela adora ficar comigo, mas por que ela chora? A situação era essa. Beleza. Até que o pai, o que ele fez? A criança estava voltando da viagem da Disney com a mãe. Aí, assim, não mostra as crianças, a gente ouve o áudio. A criança entra dentro do carro, a mãe colocando a criança no carro, essa criança chora, esguela, chorando, quero a mamãe, e o pai, calma, filha, você tá ficando com papai tá com saudade. Aquele contexto todo. E a criança berrando, beleza. Aí você ouve o barulho da porta fechando, assim, ó, pá. Quando a porta fecha, o carro anda. Oi, papai! Tudo bem? Oi, minha filha, fala papai como é que é a viagem. Ai, foi muito legal. Ah, você conheceu o Mickey? Ah, eu vi o Mickey, vi a minha. Conversou, sabe aquela coisa assim, ó, secou a lágrima e foi? A criança ficou numa boa. O que ficou comprovado? A mãe fica aquela coisa assim, tipo assim, ai, não ia ficar com saudade de você. Sabe aquela coisa? Não é porque a mulher quer, muitas vezes. Ah, a mamãe vai ficar aqui sozinha, ficar com tanta saudade de você. E aí a criança ficava emocionada. Aí a criança se sentia culpada de ir para casa do pai e deixar a mãe sozinha. Então, uma criança, a gente tá falando uma criança de 2, 3 anos. Então, o que a criança usava? Ela pensava, tipo assim, se eu chorar, né, minha mãe vai perceber que eu a amo. E que eu estou indo para lá, mas eu queria ficar com ela.
ser humano joga desde que nasce. É. O pai quase perdeu. 3 anos já fazendo isso. O cara pai... quase perdendo a guarda sem... Exato. Por causa disso. E a mãe também não estava fazendo, entre aspas, não estava fazendo por mal. Mas é uma alienação reversa, inconsciente, que é comum acontecer, mas o de grau de consciência é baixo. As pessoas não têm muito essa consciência do mal que acaba trazendo para os filhos por esse comportamento, entende? Até a forma da gente entregar amor para os filhos, a gente tem que saber a forma que está entregando, porque senão a gente deixa uma sequela pesadaça para eles, de culpa. Muitas vezes a criança, ela se sente culpada por amar o pai, culpada por amar a mãe, mediante a tudo que às vezes houve de um e de outro. Ou pelo um conflito que tem Exato, entre ambos. Exato, e a criança com aquela coisa, nossa, mas como eu posso amar meu pai se meu pai fez isso com a minha mãe? Ai, como é que eu posso amar minha mãe se minha mãe fez isso com meu pai? E são caixinhas diferentes. São caixinhas diferentes. Então, nesse sentido que eu estava falando, essa questão, assim, tanto da alienação parental quanto da proteção da mulher, são leis essenciais, assim, e de grande evolução do direito elas existirem. Mas, infelizmente, algumas vezes elas são mal aplicadas, né? Não pelo direito, não pelo juízo, né? Pelos julgadores, mas pelas partes. Que tem um mau uso, tem Sim. algo que você não faz intencional, né? Sim, ainda tem no caso dessa mãe, Uhum. ela só não tinha parado para pensar o seguinte, que ela tinha que demonstrar para a filha que era importante, tanto quanto ela tá com a filha, era importante ela tá com o pai. Perfeito, sim. Porque faz parte ali, né? Uhum. Da formação da criança. Sim. Ela precisa das duas figuras, do pai e da mãe. Sim. Por isso que vem o direito para mediar isso aí. Então, às vezes, só faltou ela conscientizar a criança disso, né? Sim, sim. Por isso que precisa, né, do acompanhamento psicológico mesmo, tanto as partes quanto a criança, nos momentos dessas rupturas, justamente para diminuir as perdas. Porque as perdas, elas vão existir. Não tem jeito, né? Isso acaba formatando o caráter das pessoas, né? Até porque somos as crianças, né? Todo mundo tem a sua criança. E as crianças que hoje em dia nos fere, elas foram formatadas muitas vezes por essas questões, por esses padrões que o pai, a mãe e os pais acabam aplicando sobre nós, sobre as crianças. Isso é... Renata, eu confesso a você que eu ficaria aqui mais umas 2 horas. O papo tá muito bom, mas nós já estouramos o tempo. Cheio de conversa. Eu falei pra vocês que eu falo demais. Não, mas foi maravilhoso. Já tá aberto o convite para o segundo podcast. Ai, que bom, obrigada. Para vir aqui participar, porque a gente tem que ir pro segundo, porque senão nós vamos ficar aqui até tarde aqui, não vai encerrar esse episódio de hoje. Fico feliz. Para encerrar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem exatamente de conscientização para essas mulheres, para essas famílias, na sua área de atuação, que é muito gostoso de ouvir as suas orientações. Então, quero agradecer a oportunidade. Foi muito bom esse tempo de mesa, como eu falei, que tivemos, de poder falar sobre isso, né? Sobre o assunto que eu amo, que é o direito das famílias, e trazer esse grau de consciência, né? Para as famílias, para pais, para patriarcas, da importância da gente poder formalizar as relações. Muitas vezes os conflitos eles acabam acontecendo justamente pela essa falta das pessoas não entenderem a importância de poder formalizar essas relações para evitar os conflitos. Até para a gente poder, né, preservar o que todo mundo mais ama, né? O que a gente mais ama é a nossa família. Então, para a gente poder pensar na importância da gente poder organizar as relações, organizar o patrimônio, organizar a relação com os filhos, organizar a relação com o marido, para a gente poder evitar conflitos futuros. Não ter medo de falar sobre isso. Nunca ter medo de falar sobre esses assuntos. Isso é importante. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado vocês que ficaram até aqui. Deixe seu like, seu comentário, encaminhe esse podcast para um amigo, que foi incrível. E até o próximo episódio. Obrigada.